Queridos irmãos, muito boa noite. Hoje é dia 9 de dezembro de 2012 e nós estamos aí, como eu sempre lembro, já com o mês de dezembro, nós já estamos pensando agora em 2013, se nada trágico acontecer no dia 21 de dezembro, se nós passarmos, né, a partir do dia 22, nós vamos estar aí continuando a luta. Hoje estávamos vendo umas entrevistas, hoje ou ontem, né, uns canais aí que fazem muitos documentários e tal, então nós estávamos vendo uns comentários que são interessantes, é o proveito que se pode tirar disso tudo. Com relação à reflexão que isso leva a humanidade a fazer. O mundo vai acabar. Não vai acabar. Bom, mas sempre fica aquela dúvida. Mas pode acabar. Vai acabar, não vai acabar. A televisão mostrou uns americanos lá fazendo bunker, né? Fazendo lugares para esconder, e o sujeito fazendo uma caixa forte debaixo da cama para guardar o dinheiro, tirar o dinheiro do banco, botar o dinheiro lá, porque o mundo vai acabar, estão se acautelando. Eu não sei o que eles vão comprar com dinheiro, né? O mundo acabando, vai comprar o quê? Tem pessoas vendendo seus bens, não é? Então veja só, isso no fundo provoca uma reflexão até universal, porque leva as pessoas a pensar, e se realmente acontece? Não é? Pela humanidade, vejam bem, pela humanidade já passaram mais de 115 bilhões de pessoas pelo planeta. Observem para trás dos 7 bilhões que nós temos, considerando esses 115 bilhões, nós já perdemos, Marson, 14 humanidades inteirinha para trás. Porque se você multiplicar mais ou menos os 7 por 14, vai dar o total de almas, de espíritos que já passaram em reencarnações por aqui. E o mundo não precisou acabar para isso. Então está sempre acabando e sempre renovando nas oportunidades que cada um está tendo. Quem morreu, por exemplo, para o Niemeyer acabou antes do dia 21. E há quem diga que ele foi chamado para arquitetar o novo mundo depois da tragédia. Já chamaram ele para, vamos ver que nós vamos ter que organizar um novo, e aí levar o grande arquiteto, e deve ser um mundo lindo, né? Deve ficar muito bonito depois da reforma. Dito isso, em nome de Deus, com a presença e a proteção dos bons espíritos que sempre nos acompanham, principalmente quando nós estamos bem intencionados, como aqui, sempre nós estamos, nós vamos iniciar a nossa reunião com a palestra da nossa irmã Celi Machado. Eu escrevo às vezes aqui Celi Campelo, mas... Imagina, hein? Se eu abrir a boca e cantar, ela se remete no túmulo. Mas boa noite a todos. Vamos para a nossa oportunidade de aprendizado, né? Ele falou em Oscar Niemeyer. E vamos começar a nossa conversa aqui com uma palavrinha dele. Muito bom. Ele tem saídas excelentes, né? Tem um homem extremamente inteligente, né? Mas pediram ao Oscar que ele dissesse numa única palavra, que ele definisse numa única palavra o que é a vida. Aí ele só disse: solidariedade. Foi a palavra que ele deu para definir a vida. E apesar de ser ateu, essa questão, a solidariedade, também define a vida para os grandes pensadores, principalmente para Jesus, né? Aquele modelo mais perfeito que Deus colocou no mundo para ser seguido por nós. Está lá na 625 ali de O Livro dos Espíritos, essa pergunta: qual o modelo mais perfeito que Deus colocou no mundo para ser seguido por nós? Né? Então, os Espíritos responderam que era Jesus. Então, a mensagem de Jesus será aí a nossa conversa de hoje, trazida para agora, para o nosso tempo. Mas a gente volta um pouquinho o tempo, para a gente pelo menos se situar nisso aí. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, quando Kardec desenvolve as 3 revelações, fala sobre os 10 mandamentos, sobre a lei de Moisés, depois fala sobre o segundo plano de Deus, a segunda revelação de Deus aos homens, que foi a vinda de Jesus,
tirando aí o seu filho único, por favor, que se ele era filho único, nós somos filhos de quem? Né? Então, um espírito perfeito com relação à Terra, que coordena esse planeta, né? Nos ajuda a vencer. Então está lá no capítulo 1 de um livro do Evangelho segundo o Espiritismo, assim: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, né? Mas ele fez uma reforma aí na lei de Moisés. Veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Jesus só falou por parábolas, por alegoria, até mesmo para que as pessoas pudessem desenvolver o seu raciocínio. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus, para com o próximo, que é a base da doutrina do Mestre. Quanto à lei de Moisés, ele as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, reduzindo-as a uma única prescrição: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Moisés, sim, trouxe lá os mandamentos, mas Moisés instituiu a lei de acordo com a época, com os lugares. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, a pena de talião. E até hoje nós não deixamos de sofrer os efeitos da pena de talião. A pena de talião nada mais é do que a lei de causa e efeito. Toda causa carrega um efeito. Tudo que fazemos tem uma consequência. Então, aquela pessoa que faz o mal, ela será também ferida com o mal, mas não precisará de que alguém determinado faça isso. Isso vai ser por conta da lei, do desenvolvimento kármico de cada um de nós. Somos utilizados como instrumento para que isso aconteça, mas cada um é utilizado como instrumento porque se deixa levar, né, numa situação, se for para um mau instrumento, se deixou levar por isso. Então Jesus resumiu isso dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas, os 10 mandamentos, que está tudo aqui, né? Nós são 10 mandamentos que eu nem vou ler aqui, né? Mas está lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque de cor a gente nem sabe, né? É tanta coisinha para lembrar, né? Mas aí Jesus nos ajudou nisso aí, resumiu em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, vai fazer exatamente o que está ali. Ou melhor, não vai fazer, porque esses mandamentos chegaram no imperativo negativo. Então Moisés falou que não era para fazer. Jesus veio no imperativo afirmativo falando o que era para fazer. E ele ainda acrescentou: aí estão toda a lei e os profetas. Está tudo resumido nisso aí. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, não vamos fazer mal para ninguém. Não vamos roubar ninguém. Não vamos fazer nada que possa prejudicar ninguém. Por quê? A gente não quer isso para nós. Então basta esse resumo aí. Mas o papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista, né? O papel dele não foi somente isso. Tendo por exclusiva autoridade a sua palavra, também não foi assim. Jesus não impôs. Ele não veio fazer um papel de simples legislador moralista, se impondo, né, com dogmas, isso, aquilo. Ele não fez isso. Ele exemplificou através de uma didática viva a tarefa que ele veio fazer aqui, a missão divina que ele veio trazer para cada um de nós. Em sua missão, vieram ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Então veio mostrar para nós que o reino dele não era desse mundo. Se o reino não é desse mundo,
Então, quantas coisas nós fazemos de desnecessárias à nossa felicidade, à nossa vida futura? Deixamos de ser solidários, caridosos, porque focamos as coisas nos nossos interesses particulares, e não foi isso que ele ensinou. E veio dizer também, veio mostrar, ensinar o caminho que a esse reino conduz. Então ele veio mostrar que o reino de Deus não é desse mundo, mas também veio mostrar o caminho que vai nos conduzir a esse reino. Os meios de eles se reconciliarem, quer dizer, dos homens se reconciliarem com Deus, e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, perceberem através da observação esses meios que conduzem ao reino de Deus. Para quê? Com a finalidade da realização dos destinos humanos. Então a gente vê que foi muito mais que um simples legislador moralista. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. Vamos batendo na palavra solidariedade do Niemeyer, De uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Superiores a essa humanidade que está aqui, totalmente enraizada ainda na inferioridade. Agora, se formos pensar direitinho, analisar, isso aí tem um preço. Não vamos pensar que porque ele veio, andou aqui, ensinou, exemplificou, morreu na cruz dando seu sangue, que vamos ter os nossos pecados lavados. Que Cristo morreu para nos salvar. Sim, ele veio, viveu e morreu para nos salvar. Mas não é a morte pura e simplesmente dele que vai nos salvar. É o caminho que ele ensinou, é a doutrina que ele exemplificou, é o trabalho que temos que fazer com o que ele ensinou, que vai aí sim nos conduzir ao reino de Deus. Ele mostrou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí há quem critique um pouco isso, achando que foi petulância de Jesus. Poxa, por que só ele? Quantos pensadores, quantos líderes religiosos estiveram aqui até antes dele trazendo a mesma mensagem que ele trouxe, todos precursores do Cristo. E quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo a doutrina que ele ensinou, que foi ensinada por tantos outros. Não era a personificação só dele, e sim o que ele ensinou. Então não há nada de petulância nisso, não. É a de verdadeiro mesmo. Confúcio também baseou seus princípios nisso. Buda baseou seus princípios nessa questão de fazer os outros somente aquilo que quer que façamos a nós. Então, tudo isso é verdade universal. Então, está em outras situações, está em outras filosofias, está em outras religiões, porque é um princípio verdadeiro. E todos eles são verdadeiros nessas questões, quando se encontram com esses temas. Quando falamos aqui, na última vez que estivemos juntos, sobre conhecimento e sabedoria, nós nos utilizamos dos pensadores, das ideias desses pensadores, para mostrar como que se encontravam, como que se chegavam a um ponto só, caminhos diferentes chegando a um ponto só. Todos eles, mostrando a verdade através daquele pensamento, e todos com os mesmos pensamentos. Isso dá o caráter de veracidade aos fatos. Isso é a análise dos pares. Até a gente falou aqui como que o Espiritismo foi codificado. Então, são várias cabeças, são vários pensamentos com os mesmos sentimentos, se encontrando aí
nas mesmas premissas, nas mesmas verdades. Então, claro que existe um preço. Essa salvação, né, que Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Ora, isso não é milagroso, não. Não basta a gente fazer as nossas bobagens, errar a vida inteira, se arrepender e ir ao encontro do Senhor, né? Encontrei Jesus, e espalham um monte de plaquinha, um monte de papelzinho, plástico pelo carro. Isso não vai resolver o problema, não. Para que Ele nos salve, para que Ele nos alivie, para que tenhamos as nossas aflições aliviadas, tem um preço para pagar. Tem uma condição aí, não é presente, isso não é dado assim não. Isso não vai acontecer por milagre ou por puro e simples arrependimento, não. Continuando a afirmação dele, o chamado dele, ó, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí ele continua, ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo. Olha só, aí tem a condição. Aí vem aquilo que não é um milagre, é algo que temos que fazer para alcançar essa salvação. Aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Impõe uma condição, a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Então nós temos que praticar. A gente tem que aprender, tomar conhecimento dessa lei e usá-la com sabedoria para que a gente possa colocar em prática. Seu jugo é a observância dessa lei, mas o seu jugo é leve e a lei é suave, pois apenas impõe como dever o amor e a caridade. Isso somado, né, nós temos aí a solidariedade para com os nossos semelhantes e também para conosco. Então nada é de graça, tudo tem um preço a se pagar. Quer dizer, Jesus veio mostrar, pegou o corpo de carne aqui, viveu entre nós, nos ensinou, mostrou, exemplificou, mas disse qual era o preço. Não é simplesmente porque veio que vai haver um arrebatamento e todos os cristãos vão ser salvos, né, por causa disso. Não. A lei foi ensinada, a mensagem foi dada, tanto que, quando foi anunciada a vinda do Mestre, todo mundo conhece essa frase: glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Não foi paz na terra aos homens, não. Paz na terra aos homens de boa vontade. Tem um complemento aí, limitando, né, caracterizando isso. Precisamos ter boa vontade de aprender, boa vontade para servir, para seguir o Mestre. E isso não é fácil. Ele mesmo falou que não era. E a gente vai vendo que realmente não é fácil seguir, né, Jesus. Nós já ultimamente, viemos falando muito sobre essa questão de O Livro dos Espíritos, mas ela é muito importante porque a terceira revelação, que foi o Espiritismo, Moisés disse o que não fazer, Jesus disse o que fazer, e o Espiritismo vem ensinar como fazer e por que fazer. Então, na questão 886 de O Livro dos Espíritos, está lá a mensagem do Mestre, ali escrita, em outras palavras. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? Quer dizer, qual é o sentido dessa palavra caridade na mensagem de Jesus? Está lá: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Não é fácil isso aqui não.
É muito difícil isso aqui. Primeiro que benevolência não é apenas ser bom. A pessoa que é boa, ela tem bondade, mas ela está longe de ter benevolência. A benevolência é a ação através da bondade. Ela vai muito além da bondade. A pessoa boa, ela não está fazendo mal, mas ela também pode não estar fazendo bem. A benevolência vai muito além disso aí. E essa palavra foi muito acertada. Benevolência para com todos. Aí tem um outro pronomezinho aí, que na língua portuguesa é chamado de pronome indefinido. Por quê? Porque não está definindo ninguém, não está especificando ninguém, todos. O ímpio, o virtuoso, o mentiroso, todos. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Também, olha, para com as imperfeições alheias, imperfeições de todas as pessoas. Ora, somos espíritos falidos e falíveis, somos cheios de defeitos, somos cheios de inferioridades, mas a nossa indulgência, ela funciona muito conosco, mas não com o próximo. E perdão das ofensas, olha que coisa difícil, muito difícil perdoar. Até que a gente entenda que o perdão nos liberta. Não importa que o outro saiba ou deixe de saber disso, não. Perdoar é se livrar de um peso muito grande. É se libertar de uma mágoa que nos prende, que nos acorrenta, que nos faz sofrer cada vez que lembramos do fato. É dar importância demais àquele que nos ofendeu. Porque quando a gente não perdoa, a gente convive o tempo inteiro com o agressor, com o ofensor, o tempo todo. Porque nós vivenciamos e revivemos o tempo todo aquela situação. Mas quando a gente se liberta através do perdão, acabou. A gente não pensa mais, não se importa com isso, não lembra disso. Tira um peso de cima. Então é muito importante, mas é difícil. Mas quando a gente chega ao ponto de ver que perdoar, o mais beneficiado é quem perdoa, até porque perdoar para a gente pode ser até difícil. Mas mais difícil ainda não é a gente se perdoar. O mais difícil é a gente não poder fazer nada pelo ofensor, porque ele que tem que se perdoar. O nosso perdão não livra a criatura da culpa. Pode nos livrar da mágoa, mas não livra o outro da culpa. Então, mais difícil ainda é aquele que ofendeu reconhecer isso e se perdoar. Isso é muito mais difícil. Então, essa mensagem do mestre, nessa questão 886, abrange toda a mensagem dele, essa resposta de Kardec, abrange toda a mensagem do mestre na Terra. E tem uma outra que complementa essa, porque a gente fala assim, mas isso aí, realmente, a gente bate um pouquinho nessa questão da caridade, que a gente entende caridade muito ligada às coisas materiais. Mas aqui, as coisas materiais não estão assim excluídas, não. Nessa questão da benevolência, está incluída também a caridade material. Não é só a moral. Então, Jesus abrangeu isso aqui, nessa ideia. Porque a benevolência faz que a gente vá ao encontro do necessitado. Que a gente procure isso. Além da bondade que se tem, que a gente procure fazer o bem para outra pessoa. E muitas vezes, fazer o bem a outra pessoa pode incluir aspectos materiais, se for essa a primeira necessidade daquela pessoa. Então não está excluindo que há quem diga, mas aí está excluída a parte material. E muitas vezes a pessoa tem fome, tem que se vestir, mas não está excluída, não. Nesse benevolência para com todos, a palavra benevolência, ela inclui a caridade material e a caridade moral. São as necessidades
do momento que se apresentam para a pessoa. Então, a benevolência, ela vai ao encontro do necessitado para que ela possa fazer algo por aquela pessoa. Então, vai muito além do que a gente imagina. Aqui está contida toda a mensagem de Jesus, o que ele veio nos ensinar. Foi o que ele exemplificou. Nós buscamos um exemplo de um dos homens que é considerado, no momento, ele está entre os 10 homens mais ricos do mundo. É um alemão chamado Karl Albrecht. Perdoe a pronúncia. Sei nem o português direito, que dirá o alemão, né? Ele agora está com 92 anos, ele está parado, mas ele foi um exemplo de solidariedade, de benevolência na história toda dele. O pai dele era mineiro, a mãe tinha uma merceariazinha, eram 2 irmãos. Após a Segunda Guerra Mundial, ele nasceu em 1922, após a Segunda Guerra Mundial, ele pegou aquela merceariazinha da mãe, junto com o irmão, e foi tocando a coisa, o negócio. Até que, hoje, ele é o dono de uma das maiores, assim, lojas de supermercado do varejo, com mais de 6.000 lojas espalhadas pelo mundo. E é uma pessoa que se dedicou muito à educação também. Ele fazia palestras, ele tocou o negócio dele com muita vontade de acertar, mas ele sempre foi muito voltado também para aqueles que o auxiliavam. Por isso que ele deu muito certo, né? Em seus trabalhos, introduz a questão, porque ele escreveu livros, tem um deles, esse que a gente vai até citar algumas coisas aqui, é a inteligência social. Ele se dedicou muito a isso. Introduz a questão da inteligência social, definida como uma compreensão básica das pessoas. Por aí a gente já vê essa benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, que incluir compreensão básica das pessoas é muito difícil, né? É muito difícil, mas ele fez esse trabalho todo, incluindo isso, que ele se dedicou muito a esse estudo, uma espécie de consciência social estratégica e um conjunto de técnicas para bem interagir com elas. E ele distingue 2 tipos de conduta: comportamentos tóxicos e comportamentos nutritivos. Os comportamentos tóxicos são atitudes nossas que fazem que os outros se sintam desvalorizados, inferiorizados, inadequados a um trabalho, intimidados, levando a pessoa a ficar furiosa, frustrada e culpada. Quantos patrões não são assim? Não é? Quantos chefes não são assim? Né? Tendo esses comportamentos tóxicos, levando as pessoas realmente a se sentirem diminuídas, como se elas fossem um nada, não é? E os comportamentos nutritivos são os que permitem que os outros se sintam valorizados, capazes, queridos, respeitados e apreciados por nós. Vejamos se esses comportamentos aqui nutritivos não estão dentro daquela mensagem, daquela resposta lá: benevolência para com todos, né? Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, né? Descreve essa personalidade aí tão importante, 5 habilidades que caracterizam a inteligência social. Aí a gente vai analisando dentro daquela mensagem ali, né, transcrita ali de O Livro dos Espíritos. Ser capaz de entender as pessoas e seus sentimentos em diferentes situações. Olha, ser capaz de entender as pessoas em seus sentimentos já é um problema. Em diferentes situações o problema aumenta. Porque cada um reage diferentemente nas situações que se apresentam para eles.
Não é? É muito fácil, a gente, quando está tudo bem, a gente é cordial, a gente é educado, mas quando a gente está passando por problemas, o nosso comportamento já é outro. Então, essas habilidades que caracterizam a inteligência social, uma delas é essa, ser capaz de entender as pessoas e seus sentimentos em diferentes situações. Ser acessível, transmitir proximidade, confiança e amabilidade. Nós vamos vendo que ele deve ter sido alguém muito especial no decorrer de toda a vida, né? Como dono de uma cadeia dessa, né? De nome Audi. Esse Audi não é o carro, não. Esse é com L mesmo. Esse é a abreviação da rede dele, que era um supermercado de ofertas no varejo. Tanto que esse supermercado, espalhado pelo mundo todo, na rede Audi, não aceita cartão de crédito, porque é tudo muito mais barato. Os impostos quase não tem, não tem frescura nenhuma, não tem muito até assim para oferecer em termos assim de frescura para aquele que está ali comprando, não. Mas ele compra com muito desconto, ele compra por muito menos, né? Ele foi inovador nisso aí. Então, olha só, ser acessível já é complicado, né? Porque um chefe, né, ser acessível já é complicado. Transmitir proximidade nas ações, nas atitudes, na liderança do negócio dele, né? Confiança e amabilidade é muito difícil, né? E isso tudo está lá dentro, ó, daquela questão lá. Ser sincero consigo mesmo e com os outros. Olha só, o que mais a gente vê nesse meio é a mentira, né? Eu não sei porque que a gente pergunta se o aipim tá bom para cozinhar, né? Por que a gente pergunta? O verdureiro vai falar que não tá? Ele tá lá para vender, né? Quando vai comprar um carro, se o carro está em boas condições, né? O sujeito vai falar, não, ó, tá todo quebrado. Né? Mas ele diz que isso aí é uma das habilidades, ser sincero consigo mesmo e com os outros. Pois quem é fiel a si mesmo, guarda o respeito dos demais. Olha que coisa mais linda. Eu fiquei encantada. Eu vou comprar esse livro e vou ler, porque realmente isso aqui me encantou. Saber expressar claramente os próprios pensamentos, opiniões, ideias e intenções. Olha que coisa difícil. Saber expressar claramente os próprios pensamentos, opiniões, ideias e intenções. Ser verdadeiro. Isso, como líder, né? Ser capaz de conectar-se com o outro, de harmonizar pensamentos e sentimentos nas relações interpessoais. Esse é o processo de empatia, de se colocar no lugar do outro, né? De sofrer a dor do outro, de reconhecer o momento do outro. Olha, que chefe, hein? Que chefe. Quero reencarnar para ter um chefe assim, né? Que chefe maravilhoso. Não é à toa que esse homem saiu do nada, praticamente, de uma merceariazinha, para ser um homem que hoje tem um patrimônio de 25 bilhões de dólares. Sem contar o irmão, que já morreu, que ficou para os descendentes, né? Então, só ele reúne esse patrimônio. É um homem simples, de hábitos simples, quase não é visto, não ostenta, nunca ostentou. Então, isso aí dá para a gente compreender como, né, essa criatura chegou a esse ponto. Por causa dessas qualidades, dessas virtudes, que realmente nos levam... Deve ter sido um patrão adorado, né, com todos esses quesitos aqui. Bom, é o que a gente imagina, né? Pode ser que na prática mesmo dele lá não tenha sido, mas deve ter sido. Para conseguir chegar onde ele chegou, deve ter sido. Porque as pessoas, quando elas tratam bem as outras, quando elas respeitam, são sinceras e são verdadeiras, elas recebem isso na maioria das vezes. Um patrão que destrata o seu empregado, vamos imaginar um dono de loja, que destrata o seu funcionário, que não se importa com ele, que não sabe ouvir, que não é verdadeiro com ele. Acha que ele vai fazer alguma coisa de bom para esse dono de loja, para esse patrão?
vai ficar lá na dele. Aqui nessa cidade a gente tem muito isso, a gente pode sentir muito essa situação. Às vezes a gente entra numa loja, a pessoa não tem o menor interesse em atender. E se a gente pergunta e perguntar muito, elas já vão dizendo que não tem. Com preguiça de procurar. Porque não interessa fazer crescer um patrimônio de alguém que não respeita o funcionário, que não sente por ele, que não tem empatia nenhuma. Então é isso, a gente tem que entender que para que a gente receba o respeito de alguém, a gente tem que respeitar. O que a gente oferece, se a gente não recebe, a gente pode até reclamar, porque está oferecendo, mas na maioria das vezes oferece. Não é? Quantos empregados, quantas pessoas endeusam os seus patrões, porque sabem reconhecer, né? De repente possuem essas habilidades aqui. Escolhemos um carro de determinado modelo, compramos uma roupa de certa grife, temos preferência por alguns artigos e vendemos isso, né? Porque a gente vende a marca que usa. Tem gente que faz questão que a etiqueta fique bem visível, né? É a bolsa da Louis Vuitton, de não sei quem, aí tem que botar sempre virada para aparecer. Está vendendo o produto, está fazendo propaganda do produto. Né? Então a gente se importa às vezes muito com isso, a gente vende muito isso. Mas a gente tem que reconhecer que marcas, grifes, etiquetas, elas não se resumem apenas às coisas materiais, não. Também há nós que usamos, né? Aí a gente começa a pensar, e vale a pena fazer algumas perguntas. E eu? De que marca sou? O que vendo aos outros? Que imagem eu projeto? Fisicamente eu posso projetar Vitor Hugo na minha bolsa, não é? Chanel num perfume, materialmente eu posso projetar isso. Mas e eu mesma? Eu, pessoa, o que eu estou projetando? O que eu estou oferecendo? O que eu estou vendendo para as pessoas? Não é? Então isso a gente tem que se perguntar. Porque a nossa vida é isso. Se a gente não consegue vender coisas boas, projetar coisas boas, a gente está se distanciando daquela benevolência para com todos, da mensagem maior que Jesus veio trazer. Nils Arques, ou Arques, não sei, é uma escritora, e ela é especialista em marketing, ela é espanhola. Ela escreveu um livro assim, e você, de que marca é? A gente tem que se questionar. Assegura que a marca pessoal se constrói de dentro para fora, nunca o oposto. Nós carregamos as nossas competências, nós só temos que desenvolvê-las. Nós carregamos as nossas aptidões, nós carregamos sabedoria, é só saber aplicar isso aí. É de dentro para fora. Não depende da roupa que vestimos ou de imitar outras pessoas, mas de vestir valores autênticos, não é? De transmitir valores autênticos às outras pessoas. Isso é importante. Quando a gente responde essa pergunta de que marca sou, a gente começa a raciocinar e a pensar o que estou oferecendo às outras pessoas. Mas para isso é preciso nos enxergar, olhar para dentro de nós. Porque isso não está no exterior, está dentro de nós, está em nosso pensamento, está em nosso sentimento, está na nossa capacidade de sentir a dor do outro, de sentir quem somos, o que somos capazes. É o tal do autoconhecimento. Não é que conhece-te a ti mesmo, atribuído a Sócrates, mas não é dele, ele aprendeu isso lá, porque essa inscrição está lá no templo de Delfos, que existe até hoje lá. A cidade não tem mais, Delfos não tem mais, mas esse templo está lá, é visitado e tem essa inscrição. Conhece-te a ti mesmo. Então nós precisamos nos conhecer para saber o que nós estamos vendendo, de que marca a gente é. O que estamos, portanto, oferecendo aos outros. Para isso a gente tem uma historinha muito interessante, que a gente pode se ver dela em determinadas situações. O mendigo viveu à margem de uma estrada durante mais de 30 anos.
Um dia, um desconhecido passou por lá e estendeu um chapeuzinho para ele, para o mendigo, pedindo esmola. Uma esmola, por favor, murmurou o mendigo. Murmurou ao mendigo, estendendo mecanicamente lá o bracinho com o chapéu. Aí o mendigo disse que não tinha nada para dar. Não tenho nada para lhe dar. Em seguida, o desconhecido falou assim: você está sentado em cima de quê? Aí ele falou: não é nada. Apenas uma arca. Estou sentado nela, não sei nem desde quando. Já olhou dentro dela? Perguntou, o desconhecido perguntou. Você já olhou dentro dela alguma vez? Para quê? Não tem nada, disse o mendigo. Para quê? Não há nada lá, vou olhar para quê? Deu uma olhada, insistiu o desconhecido. O mendigo resolveu abrir a tampa e, com uma enorme surpresa e alegria, viu que a arca estava cheia de ouro. Assim como esse mendigo, nós também não buscamos dentro de nós, a gente não tira a própria tampa. A gente não sabe o que tem por dentro de nós, os nossos valores, as nossas potencialidades. Temos muitas. Nós não somos perfeitos, a gente está muito longe disso. Mas temos muitas coisas boas. Temos muita capacidade de amar, de servir, de ser solidário. Mas a gente não descobriu isso ainda, porque a gente não buscou. Não olhou para dentro, ficou sentado em cima igual aquele mendigo estava lá na arca. E não sabe do que é capaz. Por isso que às vezes deixa muitas oportunidades de ser solidário, de ser caridoso, porque não sabe que é capaz. Quando ocorre uma situação em que nós precisamos ajudar e que a gente vai, que a gente faz, depois, e a gente gosta, depois a gente fala assim: poxa vida, eu não sabia que era tão bom ajudar. Eu não sabia que eu era capaz disso. Mas é que a força das circunstâncias fez tirar a tampa de nós mesmos. E a gente pôde enxergar a nossa potencialidade em fazer o bem, em ser bom, em praticar a mensagem do Mestre. É difícil? É. Mas somos capazes disso. Não na sua intensidade, né? Naquela intensidade que o Mestre espera. Mas ele sabe disso. Ele conhece as nossas limitações e as nossas inferioridades. O espanhol Vicente Ferrer, que desenvolveu um projeto social na Índia e foi cogitado para receber o Prêmio Nobel da Paz, ele dizia que nascemos para fazer o bem e fazê-lo é suficiente para preencher uma vida. Então, sabia disso, não era à toa que foi cogitado para receber o Prêmio Nobel, né, da Paz. E mais importante, quem faz boas ações não somente ajuda os outros, como também beneficia a própria saúde. Eu até me surpreendi com a pesquisa. Talvez aqui alguém já conheça, não vai nem se surpreender, né? Pesquisas científicas, é fato, não é conversa fiada não, tá? Tá na ciência. Pesquisas científicas descobriram que realizar atos de solidariedade, caridade e cooperação contribui para o bom funcionamento do sistema imunológico. O cérebro da pessoa que faz o bem se comunica melhor com a medula óssea e o baço, onde são produzidas as células que combatem as infecções. Em um estudo feito na Universidade de Harvard, o psicólogo David McLeod pediu a alguns estudantes que assistissem a um filme sobre Madre Teresa e seu trabalho com os doentes e os necessitados de Calcutá. Depois da sessão, a saliva dos estudantes foi analisada, só em assistir. Foi analisada e descobriu-se um aumento na quantidade da imunoglobulina A, anticorpo que ajuda a combater infecções respiratórias. Olha só em assistir. Não foi fazendo, né?
Quanto menos pensamos nos próprios problemas e necessidades, maior será nosso bem-estar. Não resta dúvida. Isso vem até realmente a explicar por que pessoas que cuidam de doentes terminais, por que pessoas que cuidam de aidéticos, sem medo, claro, que se preservando, se cuidando, mas existem casos na ciência de pessoas que acidentalmente foram contaminadas com o sangue, nunca desenvolveram a doença, nunca ficaram doentes, portam o vírus, mas nunca ficaram doentes, portam porque por acidente se contaminou. Né? Madre Teresa mesmo nunca se contaminou com nenhuma das doenças que ela cuidava, com nenhum doente que ela cuidava. Ela ficou doente, claro, ela não tinha um pulmão e estava só com a parte do outro, mas ela era muito idosa. O ciclo da vida material ele existe, né? A gente nasce, a gente se desenvolve, a gente cresce, depois a gente morre. Então ela não ia ficar para semente por causa disso, mas ela nunca ficou doente. Ela mesma falava que ela nunca ficou doente, só no final da velhice que ela ficou, precisava de oxigênio, uma porção de coisas. Mas ela cuidava de pacientes com doenças infecciosas, com aquelas doenças esquisitas lá daquele meio, daquela região. Ela nunca se contaminou. Quer dizer, só aquele trabalho que ela fazia ajudava, como o sistema imunológico dela era bom. E de muitos outros pacientes, né, em estado terminal. A doutora Elizabeth Kubler-Ross mesmo, ela conta na sua biografia, A Roda da Vida, que ela nunca teve medo de se contaminar com os pacientes dela em estado terminal. Ela tinha um hospital para crianças aidéticas. Ela amava aquelas crianças, até a casa dela, puseram fogo na casa dela para ver se ela sumia daquela região ali com aquele hospital que as pessoas tinham medo de passar até perto do portão. Então ela nunca ficou doente também com isso. Quer dizer, nós vemos que a nossa fragilidade está nos nossos medos, nos nossos temores, nas nossas inseguranças, na falta de fé, de confiança. Então isso é real, isso é fato. Isso é comprovado através da medicina. Então, quanto mais nós pensamos nos problemas dos outros e podendo ajudar e fazendo algo por eles, sendo solidários e caridosos, maior será o nosso bem-estar. Basta para isso, que não é muito fácil também, né? A gente tem os nossos interesses, os nossos medos, mas basta transferir a nossa atenção para as outras pessoas nos problemas que elas passam, deixar de nos ver, abrir a nossa janela para o mundo que existe além dela. Existe um mundo muito grande de necessitados, de carentes, de toda a ordem, além do mundo que nós criamos para nós. Se nos colocarmos a serviço do próximo, nossa ansiedade passará para segundo plano, podendo até desaparecer. Quando se desconsidera o ego, né, quando a gente se torna menos egoísta, ficamos mais leves. Para ajudar nessa transformação, alguns passinhos. Escutar mais os outros do que a si mesmo. Colocar sua energia em questões que beneficiem o grupo e não a si próprio. Né? Seja numa ação cultural, numa iniciativa solidária, numa festa surpresa, seja o que for, mas colocarmos à disposição, né, para essas questões. Parar de falar de nossos problemas o tempo todo, já que isso implica repeti-los também a si mesmo, o que só os reforça. E nós adubamos o tempo todo os nossos problemas, porque a gente só fala neles. Né? Nós não deixamos que ele acabe, porque a gente está sempre alimentando. Em vez de se preocupar, se ocupar. Preocupação não resolve nada. Ser útil aos outros. Nada traz mais satisfação e nem reforça mais a nossa autoestima do que ser útil aos outros. Eu tinha até um texto muito interessante que fala dessa alegria em servir, mas eu acho que ele ficou realmente em casa, mas não tem problema.
Qualquer ajuda é bem-vinda, até porque a gente está com o horário quase esgotado. Qualquer ajuda é bem-vinda, ainda que a consideremos insignificante. Para quem recebe, pode ser muito. Madre Teresa disse certa vez: não podemos fazer grandes coisas na terra. Tudo o que podemos fazer são pequenas coisas com muito amor. E a gente reforça isso com o texto de Cora Coralina, porque Cora Coralina, há mais de 60 anos, ela começou a escrever coisas maravilhosas, né, trazer mensagens lindas. Então não precisa fazer muita coisa, não. Não precisa ter dinheiro, não precisa se esmerar, nada disso. Basta querer ajudar, que realmente a oportunidade chega. Cora Coralina escreveu assim: a simples razão da vida é... Aí ela fala assim: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Texto cheio de sabedoria, né? Então a gente não precisa fazer muita coisa, né? Um sorriso, às vezes, pode salvar a vida de alguém naquele momento que a pessoa está tão triste que quer morrer, né? Quanta coisa boa nós podemos transmitir num abraço. Eu trouxe um outro exemplo aqui, de um rapazinho, de um menino de 6 anos. Eu acho até que a gente tem isso em vídeo, mas eu não verifiquei, então pelo menos eu conto. Com apenas 6 anos, Ryan estava assistindo uma aula na sua escola em Captiville, no Canadá, quando a professora disse que todos os anos milhares de crianças africanas ficavam doentes ou morriam por ingerir água contaminada. As condições de saneamento eram péssimas e as crianças tinham que andar vários quilômetros por dia para conseguir um pouco de água. Água suja e escura, longe de ser potável. Ryan se comoveu tanto com aquela história, pois ele tinha água limpa a hora que ele quisesse, sem nenhum esforço. Bastava abrir a torneira. Coisa tão simples, né, que a gente faz a toda hora e ainda deixa aberto para escorrer mais água para ir para o ralo, né? Ryan se comoveu tanto que perguntou à sua professora qual o valor que precisaria para levar água para aquelas crianças. E ela se lembrou de uma ONG, Watercan, que perfurava poços na África e que um poço pequeno deveria custar cerca de $70. Ryan chegou todo animado em casa e disse para sua mãe, Susan, que precisava de $70 para construir um poço para as crianças da África. Ela não lhe deu o dinheiro de imediato e informou que ele teria que fazer tarefas domésticas por um tempo para poder arrecadar esse valor. O pequeno garoto trabalhou durante 4 meses até conseguir o dinheiro. Isso fez se sentir muito mais produtivo, participando da situação da escola, junto com aquela campanha que estavam fazendo, e ligando à causa de que tivessem lhe dado a quantia logo de cara. Ryan e sua mãe foram até a Watercan, mas parece que às vezes o mundo se recusa a receber nossos presentes para testar a motivação da nossa generosidade. Na ONG informaram ao garoto que somente a bomba custava $70. Para a perfuração do poço, o valor era de $2.000.
Susan disse que não, a mãe dele, né, que não poderia lhe dar esse dinheiro. Nem que ele fizesse tarefas domésticas a vida inteira, ele não ia conseguir aquele dinheiro. Mas Ryan não se desanimou. Falou para Ong: voltarei em breve com esse dinheiro. A energia e determinação do menino de 6 anos animaram vizinhos, irmãos, amigos, todos se propuseram a trabalhar, vender produtos e conseguir doações. Em pouco tempo arrecadaram $700 e a Watercan prometeu que completaria o restante do valor. Esse menino foi para a África depois, conseguiu perfurar o poço. Esse poço tem o nome dele. Ele foi recebido por todas as crianças que passaram a ter água, né, depois que ele fez isso. E são palavras dele. Eu adoro ouvir mais exemplos de pessoas que apenas fizeram o que elas queriam fazer e não ligaram se não iriam resolver o problema todo ou não iriam fazer o maior impacto sobre o mundo, mas foram ingênuas o suficiente para fazer o que eu fiz quando eu tinha 6 anos. E é incrível o que pode acontecer ao longo do tempo. Esta experiência ajudou-me muito. Aprendi que somos todos iguais. Aprendi que as crianças precisam de certas coisas para viver com saúde e felizes, independentemente do lugar. Precisam de alimentos suficientes para comer e de água para sobreviver. Precisam de ter condições para ir às aulas e oportunidade para brincar e se divertir. Robustos e bem preparados, também eles poderão ajudar a humanidade inteira. Ele fundou, né, uma fundação, a Fundação Ryan, criada em 2001, acaba de completar 10 anos, ajudou a construir mais de 630 poços e 700 latrinas, levando água potável e serviços de saneamento básico para mais de 705 mil pessoas. Ryan é conhecido pela Unicef como líder global da juventude e continua dedicado e empolgado em seu trabalho na fundação, dando palestras em vários países e escolas, igrejas, clubes, eventos e conferências, falando da forma apaixonada sobre a necessidade de água limpa em todo o mundo. Ensina também a população local a cuidar corretamente dos poços e da água. E continua o assunto, eles adotaram o menino que o recebeu lá, o Jimmy, que foi aquele que mais se empolgou com tudo. E esse menino foi sequestrado por um grupo de guerrilheiros e ele conseguiu fugir, conseguiu alguém que se contactasse com ele no Canadá, com esse menino. A família desse menino fez de tudo, conseguiu levá-lo para o Canadá, adotou, e ele hoje é um dos grandes colaboradores desse raio, nessa fundação, a levar água para o mundo. Então a gente vê que basta a gente querer fazer. É um empurrãozinho. As pessoas têm potencial, as pessoas são boas. Elas têm aptidões para o bem, para a solidariedade, para a caridade, mas às vezes precisam de tirar a tampa para olhar. E quando elas não tiram, às vezes outra pessoa tira por elas, né? Então que a gente pense nisso, é Natal, né? O que a gente pode fazer? É Natal. O que adianta uma vez só no ano? Uma vez só no ano, pelo menos, a mensagem do mestre vem à tona por causa do Natal. É o aniversário dele, então aquela mensagem vem, a gente se toca, a gente fica mais emotivo, a gente pensa mais no próximo, a gente deseja perdoar, a gente quer abraçar, né? A gente quer melhorar a situação das pessoas, né? Não é só, é Natal, tudo bem, mas pelo menos é um passo para a gente tirar a nossa tampa. Quem sabe, né? A gente pode desenvolver alguma coisa, se juntar com outras para ser caridoso, para praticar a solidariedade que definiu a vida, sim, né? Que Oscar Niemeyer definiu como importante, fundamental. A vida é solidariedade. E a gente vê isso na mensagem do Mestre e na terceira revelação de Deus para nós, o Espiritismo, tendo aí também na pergunta 500 e pouco, a missão e ocupação dos espíritos.
não é dos espíritas, é das pessoas que estão no mundo. Instruir os homens, ajudá-los a avançar e melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. É o que esse menino fez. Ele se ocupou, e muito bem, da sua missão na Terra, da sua tarefa. Que cada um de nós possa fazer uma reflexão e ver o que pode fazer para ajudar. Não precisa de grandes coisas. A gente viu o que Cora Coralina falou, né? Basta um colo, uma atenção. Às vezes a nossa necessidade maior, né, de fazer a caridade está dentro da nossa própria casa e a gente às vezes não enxerga. Muita paz para todos, continuemos estudando essa doutrina maravilhosa. Tem outros textos aqui interessantes que nós vamos abordar em outras oportunidades. Muita paz. Queridos, olha só, a Sueli estava lembrando muito bem, Cora Coralina, Oscar Niemeyer. Hoje eu vi uma entrevista do Oscar Niemeyer, foi feita em 2009 por aquele Kennedy Alencar, e o Oscar já estava com 101 anos, né? Então ele perguntou para ele, como é que você gostaria de ser lembrado? Ele falou assim, como uma pessoa qualquer. Porque... Aliás, ele perguntou também, por que você é comunista, entrou para o Partido Comunista? Ele falou, porque eu acho que o mundo devia ser comum para todos, todos deviam ser tratados iguais, todos deviam ter oportunidades iguais. E aí, quando ele perguntou, como é que você gostaria de ser lembrado? Como uma pessoa qualquer, por que não? Então, olha, os grandes vultos, eles não estão aí para preocupados como eles vão ser lembrados, se vão ter estátuas, se vão ser consagrados. Faz porque faz. Faz por amor, faz por solidariedade, faz por fraternidade. É isso que a gente tem que fazer. Se o trabalho vai ser grande ou pequeno, se o efeito vai ser majestoso ou simples, isso não é o problema. O problema é somos nós fazermos aquilo que devemos, não é? Como ela falou, abrir a porta do baú. Eu lembrei ontem no programa da televisão sobre Zé Alencar, a respeito, porque a propósito dessa questão do calendário maia do dia 21, o Zé Alencar, em 2000 também, acho que em 9 ou 2010, ele morreu, já deve ter uns 2 ou 3 anos, né? Ele dizia sempre nas entrevistas que com a dor, com o sofrimento, ele estava tendo grandes benefícios, particularmente, principalmente o benefício da humildade. E o título da matéria que eu comentei é o seguinte, eu estou preparado para a morte. Olha que legal. E ele não era espírita, ele era um católico, assim como Teresa de Calcutá. Ontem também eu falei na Teresa de Calcutá, quando ela tinha dúvidas sobre Deus. Vejam aí a função da doutrina espírita de esclarecimento. Madre Teresa de Calcutá tem um livro publicado dela, aí já está traduzido no Brasil, Madre Teresa Venha Ser Minha Luz. Ela foi feito esse livro com base em cartas que ela escrevia para confidentes dentro da ordem religiosa, e ela declarava-se descrente ou assim, confusa com relação à existência de Deus. Isto é, ela se desgraçava toda para tentar aliviar o sofrimento daquela gente, tentar... Moisés uma vez se queimou também com Deus, né? Ele subiu lá no monte e falou, escuta, eu não sou o pai dessa turma, eu não tenho, não dá, me ajuda, dá um jeito. Eu não tenho que dar comida, da cama, da casa para eles. Aí ele ouviu os espíritos, né? E vieram dizer, ó, nomeia uma comissão de sábios, não é a comissão de anciãos, para que te ajude a distribuir as tarefas. Então, Madre Teresa de Calcutá se revoltava também, ela se colocava em certas situações contra Deus. Ela, poxa, eu estou aqui me danando toda para tentar ajudar, para tentar resolver, e o senhor não age, não faz nada, tudo continua cada vez pior. Olha aí como a senhora lhe disse, olha o espiritismo vindo para continuar esclarecendo. Tá, calma aí, pessoal. Esse sofrimento é medicamento, é remédio, isso é medicamentoso. Isso aí está acontecendo porque o processo é reencarnatório. Então, com essa compreensão que o espiritismo vem iluminar cada vez mais aquilo que lá de trás vem evoluindo também, como dos 10 mandamentos, como do Evangelho e como do Espiritismo, é para que a gente cada vez mais se sinta seguro. Nós não estamos abandonados por Deus. Deus realmente está no comando. E sabendo o que faz, sabendo o que fez, e com propósitos de puro e supremo amor e perfeição.
Então, Calcutá também, quando se revoltava, não queria aparecer. Quando ela, numa das doenças dela, os americanos quiseram trazê-la para os Estados Unidos para tratar, ela falou, não vou. Ela se recusou. Ela fez questão de ser tratada nos mesmos hospitais onde eram tratados aqueles pobres, aqueles miseráveis que ela tratava. Se eles são tratados aqui, por que não? Por que eu vou ter que me tratar nos Estados Unidos? Como você está falando, ela tinha um sistema imunológico altamente beneficiado, privilegiado, como a irmã Dulce também, não é? Aqui no Nordeste, no nosso Nordeste, e eram pessoas que se imunizavam com o amor, se imunizavam com a solidariedade. Eu não sei se foi Teresa de Calcutá, acho que foi Calcutá, que alguém passou e falou, eu não faria isso por dinheiro nenhum. O que ela estava fazendo, ela estava cuidando dos mendigos lá, cuidando de um pessoal com os ferimentos lá muito desagradáveis. Você passou, olhou, falou, eu não faria isso por dinheiro nenhum. Ela falou, eu também não. Eu não estou fazendo por dinheiro, estou fazendo por amor. Então, é isso que todo mundo tem dentro. Comecemos a funcionar com isso. Vou até dar uma sugestão aqui. Faltam 12 dias para o dia 21. Que tal? Nós temos 12 dias para perdoar. Vamos chegar no dia 21 sem bronca? Vamos fazer o teste? Hein, ô Valéria? Dia 22, Valéria disse que vai chegar no programa, vai falar assim, hello, alguém aí do outro lado, estão nos assistindo? Todo mundo vivo? Hein? Então vamos tentar chegar lá e falar assim, hello, todo mundo perdoa todo mundo? Estamos limpinho para começar uma nova vida? Que tal a partir do dia 22 a gente começar uma nova vida? Pelo menos sem problema, né? Perdoamos todo mundo. Não temos bronca de ninguém. E se eles continuarem com bronca da gente, é problema deles, como a gente deva pensar assim. Mas que tal? Faltam 12 dias, Paulinho. Vão passar em revista, porque se acontecer dia 21, vocês vão ser cobrados pela própria consciência. Então vai estar escrito lá dentro, não adianta fugir, não adianta que se esconder. Vai ser lido por dentro. Então vamos procurar limpar isso. Temos 12 dias para conseguir essa proeza. E finalizando, a gente vai ouvindo e vai falando, poxa, é mesmo, realmente, olha como acontece. Para acabar com a falta de saneamento básico no mundo, que mata uma criança a cada 20 segundos, conte até 20, morre uma criança por falta de saneamento básico, falta de água encanada, falta de esgoto, falta de higiene. Para acabar com isso, 10% de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares que são gastos por ano em guerra, em armamentos, resolveria o problema da humanidade. Por que não se resolve? É a fraternidade, a solidariedade que falta para tanta gente que governa, que comanda e que poderia resolver o problema. Gasta-se 1 trilhão e 800 bilhões de dólares por ano em armamento. 10% desse 1 trilhão e 800 bilhões de dólares resolveria o problema do saneamento básico que mata uma criança a cada 20 segundos no mundo.